Saiu o episódio mais alegre da história de X-Men 97. Se for adaptar fielmente os quadrinhos, como a série tem feito, pode nos levar a uma conexão com Deadpool 3. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e já começamos com algumas cenas novas na abertura que já é tradicional. Primeiro, uma cena do Cable lutando contra o Apocalipse, um rival clássico dele, já servindo de prenúncio que o Cable aparece no episódio. E já poderia também servir de acusação que o Apocalipse estaria por trás de tudo o que aconteceu. Será? Vamos chegar nisso. E outra cena é do Gambit e o Noturno lutando em Genosha, na época que a ilha-nação era ainda comandada por ditadores escravocratas de mutantes. Outro prenúncio também de que o Noturno ia aparecer no episódio e Genosha ia ser palco central dos acontecimentos. A jornalista no início levanta a questão de se a mutação foi causada por testes atômicos ou pela evolução natural. Essa questão dos testes atômicos era a ideia inicial do Stan Lee. O conceito era de que o contato da humanidade com os testes de bombas nucleares fez com que o gene X despertasse, esse gene que estava dormente em toda a humanidade. E daí as mutações começaram a despertar e os mutantes, a raça mutante começou a surgir. Justamente por isso que os X-Men são chamados de Filhos do Átomo. Curiosamente, essa repórter aí, Trish Tube, já apareceu nos quadrinhos da X-Factor e inclusive teve uma relação amorosa com o próprio Fera depois de investigar algumas coisas relacionadas a mutantes. E parece que uma relação entre os dois de fato foi iniciada aqui. Jean Grey tasca um beijo no Wolverine do nada, mas já dava pra sentir que a relação entre a Jean Grey e o Scott não tava muito bem. No episódio passado, por exemplo, o Mojo mostrou uma ceninha que tava lá escrito processo de divórcio entre Jean Grey e o Scott, que dava a entender que os dois estavam se divorciando. E no início desse episódio aqui, tem uma cena do Scott tirando uma máscara de tapar os olhos e colocando os óculos enquanto estava sentado no sofá, indicando que talvez ele estivesse dormindo no sofá. E tudo levava a crer mesmo que a Jean Grey fosse cair nas garras do Wolverine, mas o Logan age de forma surpreendente, porque aqui não é Hugh Jackman e os filmes da Fox, não. O casal símbolo dos X-Men é o Ciclope e a Jean Grey, ou Garota Marvel, que é como ela foi chamada inicialmente pelo Professor Xavier. Mas vale dizer que essa configuração pode mudar, e talvez estejamos encaminhando para isso, porque assim, nos quadrinhos de Dinastia X, colocaram sutilmente ali que os três personagens vivendo na mesma casa, tô falando de Wolverine, Ciclope e Jean Grey, tinham quartos separados, porém interconectados. Pois é, um podia ir pro quarto do outro, era um poliamor, meu amigo. X-Men. O Scott conta pra repórter do dia em que a Jean Grey tirou os óculos dele e segurou seus raios, cena que também foi adaptada em X-Men um confronto final. Porém, eventualmente o Scott perde a paciência, e eu já comecei a enxergar um Scott rebelde no caminho para se tornar um terrorista até. Meio o caminho que ele seguiu nos quadrinhos. E seria incrível ver a animação levar o personagem nessa trajetória também. Essa cisão dele com a Jean Grey pode ser até uma evidência de que a formação icônica dos X-Men está se transformando. O time pode estar se dividindo de fato. Ele acaba indo se consolar com a Madeline Pryor psiquicamente e a Jean Grey descobre, fica pistola da vida, mas curiosamente logo depois dela ter dado um beijo no Wolverine. Pô, Jean, pra mim tá muito claro o que eles precisam fazer, né? Divide isso, fica a Jean Grey com o Wolverine, fica o Ciclope com a Madeline Pryor, e tá tudo certo. Mas a gente sabe que as coisas pegaram fogo mesmo na ilha. Logo depois de você deixar o like aí no vídeo, fortalecer pra caramba a família Loquia, muito obrigado por estar sempre aqui. Beijo lá, e a gente já começa com um climão de Magneto, Gambit e Vampira no mesmo avião. Aparecem vários mutantes na ilha, se você quer uma lista identificando todos, comenta aí. Mas foi ótimo ver o Noturno de novo. Ele menciona que a última vez que ele se encontrou com o Gambit e a Vampira foi envolvendo uma treta de padres assassinos. E realmente o Noturno apareceu em pouquíssimos episódios da série clássica, e o que apresentou ele tinha um monastério onde ele vivia, e um dos padres de repente se rebelou contra os mutantes. Um dos pecados da série original foi não ter o Noturno como um protagonista. Quem sabe isso não possa mudar agora. Chegam ao conselho, o conselho de Genosha, onde estão a
Madeline Pryor, Banshee, Sebastian Shaw, Emma Frost e Moira. Moira sendo a única não mutante humana ali na mesa. Porém, nos quadrinhos da Dinastia X foi revelado que Moira é sim uma mutante, mas seus poderes têm a ver com uma espécie de reencarnação. Ela é capaz de, ao morrer, reiniciar a sua vida livre para tomar novas escolhas e mudar o curso da história. Ela de fato reinicia o universo onde ela nasceu. Extremamente super poderosa, se você me perguntar. Só que depois tiraram os poderes dela, e isso aí é uma história recente, deixa pra lá. Magneto menciona ter ouvido o sonho do Charles Xavier pela primeira vez na Alemanha. Isso faz alusão a tantas raízes dos X-Men. Alemanha porque a origem do Eric, o Magneto, está marcada pela Alemanha nazista, uma vez que ele foi um dos judeus em campos de concentração quando ainda criança. E quando o Charles fala do seu sonho, remete direto a Martin Luther King e ao seu discurso mais famoso, quando ele dizia que ele tinha um sonho, ressaltando o paralelo que o Stan Lee quis fazer entre o Professor Xavier e Magneto, e Martin Luther King e Malcolm X. Não é à toa que na ilha de Genosha tem duas estátuas, a do Magneto e do Professor Xavier, até um símbolo de que pessoas tão diferentes com pontos de vista tão opostos puderam conversar e chegar a um ponto em comum, que culminou na criação daquela nação. Magneto pede a vampira para ser sua rainha, quem não pediria, não é? E enquanto a vampira conta tudo pro Gambit, ele vai jogando as cartas no fogo. Toda a cena é mostrada com o fogo ali em primeiro plano. O diretor do episódio nos contando através dessa imagem que o mundo pro Gambit tá pegando fogo, tá sendo destruído. As cartas, que são tudo para ele, dão origem ao seu nome. Gambit, em inglês, significa uma aposta de alto risco. Mas nada disso importa mais para ele, tudo tá pegando fogo e isso tá representado visualmente. E o cara, ainda nessa situação de partir o coração, sai elegante, hein? Sem ser um babaca, dizendo que eles ainda serão amigos. Ele aposta que ele vai partir o coração dela, mas até lá serão amigos. Que galã, que homem! E que momento para esse episódio ter frases épicas, hein? Porque, nossa, é o Gambit dizendo que algumas coisas são mais profundas que a pele. Magneto respondendo para representante das Nações Unidas, que falou que as outras nações não deixam terroristas serem seus líderes. Mas Magneto retruca com, ainda assim, muitos deixam seus líderes se tornarem terroristas. Esse é um tapa na cara. Cable aparece só a tempo de reconhecer a mãe, o que faz alusão ao título do episódio. Lembre-se disso, já que ele se lembrou daquela conexão maternal. Ele veio dar um aviso do futuro, o que já é uma pista de que a ameaça é do futuro ou teve consequências gravíssimas para o futuro a ponto dele precisar vir intervir. Pensei até pela ceninha da abertura que pudesse ter alguma coisa a ver com o Apocalipse, já que o Cable tem muita história com o Apocalipse até mesmo na série animada. Porém, é muito difícil pensar que o Apocalipse atacaria mutantes assim. Não faz o feitio dele. Sabendo a história dos quadrinhos que inspiraram esse acontecimento aqui, dá para ter uma ideia melhor. Já conversamos sobre isso, porque logo na sequência temos aquela agonia da batalha pela sobrevivência dos mutantes contra o Sentinela Godzilla, como o Gambit chamou. Que cenas emocionantes. O fim do Eric sendo abraçado pelo sanguessuga ali, dizendo para ele não ter medo. Já era de vir a lágrima nos olhos. E depois o Gambit, ao fim, que salvou a todos, mandando um "meu nome é Gambit, lembre-se disso", colando ali o nome do episódio na nossa cara. É isso, é esse. Lembre-se disso. Lembre-se do Gambit. E ao mesmo tempo, esse ataque também à nação mutante é simbólico demais. Sempre será lembrado por todo o mutante. Marcou pra caramba a história dos X-Men nos quadrinhos e certamente vai marcar esse universo da série animada. Com certa frequência nas histórias das HQs, o massacre de Genosha é trazido à tona, de tão importante que é. E olha que em HQs da Marvel é muito frequente acontecimentos assim serem esquecidos. Os personagens, enfim,
fingirem que algumas coisas nunca aconteceram, mas o massacre de Genosha foi absurdo de marcante, e a memória desse evento catastrófico deve ser tão potente quanto aqui na série animada. Agora, quem foi o culpado? Nos quadrinhos, ocorreu algo muito, mas muito similar a isso nos eventos de E para a Extinção. Foi uma fase das HQs em que eu achei, na verdade, muito estranhas, porque o Fera tava com um visual meio de gato, um traço meio estranho, mas não deixa de ser importante. A ilha de Genosha inteira foi dizimada, e depois foi descoberto que quem era o responsável era a Cassandra Nova. Ninguém mais, ninguém menos que a irmã maligna do Professor Xavier, que estava, na verdade, influenciando vários acontecimentos através dos seus poderes psíquicos, com o intuito de causar ataques antimutantes. Ou seja, a Cassandra estava nos bastidores instigando um sentimento antimutante, que culminou nesse ataque aí a Genosha. Vale dizer que a história de X-Men 97 e de X-Men, a série animada original, seguiam com certa fidelidade a história dos quadrinhos, mas nunca foi 100% fiel. Um bom exemplo disso é a história da Madeline Pryor, a clone da Jean Grey. Nos quadrinhos não foi do jeito que a gente assistiu aqui não, apesar da essência da personagem e do arco dela estar ali. Então, X-Men 97 pode seguir o caminho dos quadrinhos de adaptar a Cassandra Nova como a vilã por trás de tudo, já que agora temos a ausência do Professor Xavier na história, ou também tem a liberdade de seguir um outro caminho. Porém, se de fato decidirem adaptar a presença da Cassandra Nova nessa história toda, eles podem criar uma conexão direta com o filme Deadpool e Wolverine. Isso porque Cassandra Nova também tá para ser a vilã de Deadpool 3, com inclusive algumas pessoas apontando que já encontraram ela no trailer. Já existem até muitas teorias de que o Deadpool poderia ser originalmente do mesmo universo dessa série animada aí dos X-Men, ou então que o Deadpool poderia visitar diretamente o universo dessa série animada dos X-Men. Eu já acredito mais que os filmes podem apenas se inspirar no universo dessa série animada e criar a sua própria narrativa. De todo modo, será que planejaram colocar a Cassandra Nova na animação X-Men 97 só para que a personagem seja introduzida aqui numa série animada e depois apareça no filme Deadpool? Isso aí seria um outro nível de planejamento da Marvel Studios, viu? Isso aí seria pra gente aplaudir de pé. Mas e o Cable? O complicador dessa história toda é ele, já que a sua presença, como eu disse, pode indicar uma ameaça do futuro, e a Cassandra não necessariamente tem muito a ver com o futuro. Outro personagem que também tem a ver com o Cable e pode ter a ver com o futuro é o Senhor Sinistro. Ele ser o vilão dessa história pode até conectar mais toda a narrativa construída nessa temporada. Agora, se você ficou triste com esse final, saiba que nós vamos esperar um pouco mais de uma semana para continuar essa história, viu? Porque o episódio que vem vai continuar a história da Tempestade, e não essa. Mas vamos para as notas. Personagens, nota 8. Ação, 9. Drama, 8. Visuais, 8. Com uma história 9 e um final 9. Eu acho que uma nota por diversão para esse episódio também é uma nota 10. Afinal, é uma nota, sabe, é o tipo de nota que eu daria para um fã, sabe? Você gosta de X-Men? Tem que ver esse episódio, imperdível de fato. Quem curte X-Men, quem curte super-herói, não tá assistindo isso, tá perdendo muito. E uma nota crítica eu daria 9. Comenta aí o que você achou, vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.